Fala rapaziada do Delírio Futebolístico, voltamos aqui a gravar vídeo para vocês. O Grêmio caiu, né? Não teve jeito. O tricolor gaúcho até lutou na última rodada, conseguiu vencer o Galo lá na arena, mas não teve jeito. A situação já estava muito difícil. O Juventude fez a parte dele, ganhou do Corinthians lá no Alfredo Jaconi e se confirmou o que muitos já sabiam há algumas rodadas: o Grêmio está na Série B do ano que vem. Um rebaixamento inesperado, um elenco caro, um time até certo ponto estrelado, uma surpresa para todos, mas é a realidade. O Grêmio caiu e agora o que vai ser do Grêmio em 2022? Como que vai ser esse time do Grêmio na Série B? E aí, Valim, o que você pode falar dessa terceira queda do imortal tricolor? Bom, Arthur, o que aconteceu é o que a gente já estava vivendo, esperando desde o começo do campeonato, né? O Grêmio que no início da competição ninguém imaginava que ia passar esse sufoco, muita gente colocava brigando por Libertadores, brigando por título até, e das 38 rodadas, né, do campeonato, 37 esteve dentro da zona, chegou a ser lanterna, vice-lanterna por um bom tempo. Então foi uma situação que se confirmou pelo desempenho que o time apresentou ao longo da competição. E é um caso inusitado, né, diferente da maioria dos rebaixamentos, que geralmente o clube já está em crise, está com problema financeiro, está tendo uma pressão política interna muito grande. No caso do Grêmio, não. Pagava em dia, tinha um elenco estrelado, chegou com jogadores de peso, contratou jogador que estava na Europa e infelizmente ou felizmente, não deu certo e culminou aí no rebaixamento da equipe para a próxima temporada. Vai ser um caso interessante de observar e de analisar, porque o Grêmio, que já estava acostumado, né, a faturar mais de 100, 120 milhões todo ano pelas receitas, né, da Série A, agora vai ter que se readequar a esse padrão financeiro, vai ter que provavelmente vai liberar bastante jogador, e eu acredito que não vai ser tão fácil assim para a equipe gaúcha voltar para a elite do futebol brasileiro. A Série B está cada vez mais disputada e vai ser um desafio interessante de observar. E esse rebaixamento do Grêmio talvez seja o rebaixamento mais surpreendente de toda a era dos pontos corridos. Porque quando um time grande é rebaixado, normalmente a gente tem algumas cartilhas que sempre são preenchidas. E uma das principais delas é sempre a crise política e crise financeira. Salário atrasado, briga de grupos políticos dentro do clube. E nessa do Grêmio, essa parte não teve. O Grêmio era um time que pagava em dia, é um time com as finanças até certo ponto controladas pelo presidente Romildo Bolzan. Era um time que vinha brigando por títulos em todos os últimos anos, era semifinal de Libertadores seguida, título de Libertadores. Ano passado foi finalista da Copa do Brasil. E esse ano, surpreendentemente, no ano que se mais investiu, no ano que trouxe Douglas Costa, no ano que trouxe Rafinha, a pedido do Renato Gaúcho. O Renato foi embora cedo, foi eliminado, foi embora cedo, e aí o Grêmio começou a degringolar até chegar nesse ponto do rebaixamento. E eu queria saber de você o que você acha que foi o fator decisivo para esse time do Grêmio, que ninguém esperava que fosse cair, acabar jogando a Série B em 2022. O que aconteceu? Por que o Grêmio caiu, sendo que tinha um time tão bom, tecnicamente tão bom, com nomes tão bons? Como o time não deu certo. Mas o que será que aconteceu com o Grêmio para esse time com jogadores qualificados estar na Série B do ano que vem? Então, nos últimos dias começou a sair muito na mídia, até entre os torcedores gremistas, que o principal responsável por essa situação seria a diretoria, né? Porque ao longo desses últimos 5, 6 anos no comando do Renato Gaúcho, eles direcionaram totalmente o poder e o controle do departamento de futebol nas mãos dele. Então ele tomava todas as decisões dentro do campo e relacionado a contratações e elenco. E a partir do momento que ele sai, aparentemente a diretoria do Grêmio internamente não tinha ninguém qualificado para assumir essa responsabilidade e de fato colocar o Grêmio aí num caminho vitorioso. E de certa forma foi realmente isso que aconteceu, porque a gente vê que assim que sai o Renato Gaúcho, eles contratam o Thiago Nunes, que é um treinador jovem, vinha de um trabalho ruim do Corinthians, mas um trabalho muito bom no Atlético Paranaense, e teve até um início promissor de trabalho, um início bom, só que logo no início do Campeonato Brasileiro ele foi o pior treinador que comandou o Grêmio na competição, ficando em torno de quase 10 jogos e somando apenas 2 empates, o resto só derrota, deixou o Grêmio na lanterna.
Aí na sequência troca ele pelo Filipão, que aí já é um treinador que está de certa forma ultrapassado, é experiente, é consagrado, até consegue gerir de certa forma o vestiário e o elenco, mas que a gente sabe que taticamente dentro de campo já faz tempo que não faz um trabalho que é de certa forma qualificado. E ficou aí com o Filipão por mais 15 rodadas, depois trocou e veio o Wagner Mancini. Vale lembrar que em cada troca de treinador, o interino Thiago Gomes ficou por 2 ou 3 rodadas. E aí o Mancini já veio também numa tentativa de desespero de salvar o clube, oferecendo bônus para ele de 5 milhões caso conseguisse a permanência. Então dá para ver que talvez a diretoria mesmo seja culpada porque não soube aí encaixar um planejamento, não soube seguir uma linha de raciocínio para estruturar mesmo as coisas dentro de campo. E além disso tem a questão, né, de ter um elenco recheado de estrelas, um elenco consagrado, muitos dos jogadores ali chegaram a ganhar a Libertadores em 2017, então também muita gente falou sobre panelinha, sobre essas rixas que tem dentro do elenco. Então, ao meu ver, talvez foi mais uma má administração da diretoria em relação à parte do campo, e não as finanças, não a questão de dinheiro, mas a parte de futebol mesmo, a parte de departamento de futebol parece que faltou lá, faltou competência, podemos dizer assim, no Grêmio esse ano. E o que deu impressão durante todo o campeonato, e eu acho que até muitas vezes os próprios jogadores do Grêmio ficaram com esse sentimento, é que daqui a pouco o Grêmio sai dessa, daqui a pouco o Grêmio sai dessa. Porque realmente era um time que, se você olha no papel, um time que você tem uma zaga com Kahneman e Jeromel, que há pouco tempo atrás eram considerados a melhor dupla de zaga da América do Sul. Você pega um lateral direito, Rafinha, consagrado, jogador que jogou muito tempo na Europa, campeão da Libertadores com o Flamengo. Aí você olha para o meio de campo, o Matheus Henrique, que já não está mais aqui, mas é um jogador com qualidade. O Maicon, que é um cara que era ídolo da torcida lá há muito tempo lá. Aí você olha para frente, você tem o Ferreirinha, você tem o Douglas Costa, que para muitos quando chegou seria o principal jogador em atividade aqui no Brasil. Aí você tem o Diego Souza, você tem o Borja. Não é um time para ser rebaixado. Então eu acho que deve ter tido problema de racha entre os jogadores. Não sei se teve alguma coisa que panela para derrubar treinador, mas só que aí o resultado acaba sendo prejudicial a todos. E essa questão do treinador é uma questão que o Grêmio aí sim seguiu à risca o que todos os times rebaixados sempre fazem. Que o Grêmio teve no ano 4 treinadores e no Campeonato Brasileiro 3, isso sem contar o interino. Começou o ano com o Renato Gaúcho, Renato Portaluppi, ele foi eliminado na Libertadores, veio a pressão, ele caiu, quando ele foi eliminado na pré-Libertadores ele caiu. Aí se traz o Filipão, naquela questão do ídolo, naquela questão do treinador que sabe gerir um elenco, aquela questão do cara que sabe, tem costas largas para aguentar a pressão. Aí também não dá certo, em alguns momentos o Grêmio até deu aquela coisa tipo, agora foi, quando ganhou do Flamengo no Maracanã, por exemplo. Aí o Felipão cai também, e aí eles já vão numa tentativa já no final de campeonato, aí sim já percebendo que talvez poderia ser reversível de trazer o Mancini, mas que acabou não dando certo. E entre o Filipão e o Renato ainda teve o Thiago Nunes, né, que eu acabei esquecendo. O Thiago Nunes sim foi uma tentativa de trazer um cara para fazer um trabalho consolidado, mas que apesar de ter ganhado o Gauchão, no Brasileiro realmente não deu certo e não tinha jeito. Essa demissão do Thiago Nunes, eu acredito que essa aí não tem como até discordar da diretoria, porque o cara não conseguiu ganhar um jogo sequer no Campeonato Brasileiro. Então o Grêmio tem esse final de ano melancólico, jogadores caros, porque não é barato você ter Rafinha no elenco, não é barato você ter o Douglas Costa no elenco. Kahneman e Jeromel até talvez fiquem por causa da identificação com a torcida, mas não creio em Rafinha no que vem, não creio em Douglas Costa no que vem. Diego Souza parece que não fica também. Ferreirinha tem proposta para deixar o Grêmio, proposta da Major League Soccer, proposta da Europa. Então, o Grêmio que esse ano veio como Super Grêmio no começo do ano, que estava dando ansiedade em todo mundo de ver o Grêmio jogar. No final do ano, acaba com essa decepção. E eu queria que você falasse um pouco desses jogadores. Você acha que permanecem no Grêmio? O Douglas Costa, que eu acho que ele ama o Grêmio tão quanto o Daniel Alves ama o São Paulo, né? E eu queria que você falasse um pouco também dessa polêmica do Douglas Costa, conta para o pessoal o que aconteceu. E será que o Douglas Costa fica para jogar a Série B? Será que o amor do Grêmio dele é grande para ele ficar e jogar a Série B no Grêmio, reduzir o salário de 2 milhões para 200 mil por mês e jogar a Série B? O que você acha?
Bom, primeiramente eu tenho que concordar, né, eu tenho que admitir, na verdade, que ao longo do campeonato eu relutei para acreditar no rebaixamento do Grêmio, justamente por a questão do elenco muito qualificado, né, de ser um clube que paga em dia, que está financeiramente estruturado. Eu não imaginava, até as últimas rodadas, eu não imaginava que o Grêmio de fato ia cair, apesar de ter figurado o campeonato inteiro na zona do rebaixamento, lá nas últimas posições. Mas em relação ao elenco, a gente tem aí nomes de peso, nomes consagrados, né, com a camisa do clube, né, como o Jeromel Kahneman que você citou. Além disso, teve as contratações, que foi o Rafinha, o Douglas Costas, o Vila Sante, o Campas, que talvez tenha sido a melhor contratação do Grêmio no ano. E os moleques da base que subiram, né? O Robert, que fez o gol do meio-campo contra o São Paulo, o Ferreirinha, que já estava estourando desde da última temporada, o Wanderson, que também foi um achado para a lateral direita, que até colocou o Rafinha para jogar na lateral esquerda, porque ele é muito bom jogador. Então, claro, né, o time cai, tem a diminuição drástica na receita. Hoje em dia, os clubes da Série A que caem não recebem mais aquela verba gorda que recebia antes. Então, muita gente vai acabar deixando o clube justamente para se readequar a esse padrão financeiro. E acredito que vai ser até importante, porque tem muitos jogadores ali no elenco que a torcida já não gosta muito, que já está numa situação um pouco desgastada, como o Alisson, o Cortez, o Diogo Barbosa. Então vai ser importante essa reformulação no elenco. Falando especificamente do Douglas Costa, chegou com naipe de grande jogador, de craque, de que iria sobrar no futebol brasileiro, veio com a identificação com o clube e tinha tudo para ser a grande contratação do Grêmio, o grande nome do Grêmio e um dos maiores nomes do Brasil na temporada. E o que a gente viu, na verdade, foi justamente o oposto. Tem chance, se for analisar o custo que teve, o rendimento e o que ele entregou, sem contar as polêmicas e o tanto de vezes que ele ficou fora por conta de lesão e do condicionamento físico, que deixou muito a desejar, dá para considerar que talvez é a pior contratação da história do Grêmio. E para fechar de vez essa situação do Douglas Costa, teve a polêmica agora na última semana em relação ao casamento dele, a festa de casamento dele. O Grêmio, para jogar o último jogo do campeonato, o jogo da vida, tinha que ganhar de qualquer jeito, ainda dependia de outros resultados. E o Douglas Costa, após ter ficado suspenso do jogo contra o Corinthians por uma expulsão totalmente boba no jogo contra o São Paulo, pede para se ausentar da última rodada do campeonato por conta da festa de casamento dele, que é algo que para o torcedor, né, não é algo tão importante assim, sem contar que o Grêmio é o trabalho do Douglas Costa, jogar futebol é o trabalho dele, então ele deveria encarar com profissionalismo, afinal de contas é o Grêmio que paga o salário dele. E ele pedir para se ausentar nessa partida tão importante, né, foi algo que realmente talvez quebrou de vez o clima e deixou uma situação totalmente sustentável para a permanência dele no Grêmio. E para finalizar, né, em contrapartida a gente teve o Wagner Mancini, que estava muito questionado, muito criticado pelo trabalho que vinha fazendo. Ele perdeu a mãe durante a semana, e inclusive toda a força aí para a família do Wagner Mancini, e mesmo assim ele estava presente lá comandando o Grêmio contra o Atlético Mineiro. Então, enquanto um de luto pela morte da mãe foi lá e cumpriu o seu papel com profissionalismo, o outro, que era o craque, era para ser o ídolo do clube, né, uma liderança técnica e de postura dentro do elenco, pediu para se ausentar por conta de uma festa de casamento. Então é realmente uma situação muito triste aí para o torcedor do Grêmio, e eu acredito que o Douglas Costa não fique para a próxima temporada. Espero até que ele vá para o Palmeiras. O Douglas Costa, isso daí é uma vontade, né, do nosso amigo Lucas, mas o que a gente tem de informação concreta na mídia hoje em dia, aí a gente está trazendo uma informação para vocês, Nilson César, narrador da Rede Jovem Pan, falou que o Corinthians tem interesse sim no Douglas Costa, e também informações lá de BH dizem que o Galo também já consultou o staff do jogador para saber qual é a situação. Douglas Costa, só para trazer para vocês, ele está emprestado ao Grêmio, o passe dele ainda pertence à Juventus, mas o empréstimo dele vai até o final do contrato dele com a Juventus. Então, teoricamente, ele já é um jogador meio que livre no mercado. Se ele pedir uma rescisão com a Juventus, ele não vai ter dificuldade em conseguir, e provavelmente também não fique no Grêmio. Então, o Douglas Costa, ou ele volta para a Europa, jogar em algum outro time, ou ele fica no Brasil ano que vem para jogar em algum time da Série A também. Nele, para finalizar o caso dele, que nesse último jogo, além de tudo, ele fez um gol, né?
contra o Galo e ainda mandou tchauzinho para a torcida, meio que debochando. Realmente o clima para o Douglas Costa ficou insustentável. Para finalizar o vídeo, Mancini, tão contestado, Mancini, adorado por Farid Germano Filho, fica para 2022 para dar alegria para o Farid ou o Mancini vai embora? Quem que vem? Volta o Renato, vem o Lisca. E para fechar aqui a nossa análise sobre esse funeral gremista em 2021. Bom, eu acredito que o Mancini não fica para 2022. Eu acho até que ele chegou a acertar o time agora, né? Tarde, né? Mas nas últimas 3, 4 rodadas ele conseguiu acertar o time, só que ele também teve. Ele jogou algumas decisões, né? Podemos dizer assim, com o Grêmio, por exemplo, o jogo contra o Bahia, em que ele não escalou o time bem e acabou perdendo, teve assim, um péssimo desempenho tático em campo. Então acho que por esse motivo ele não fica, e pelo Renato Gaúcho estar livre aí no mercado, eu acredito que o técnico para o Grêmio na Série B ano que vem vai ser o Renato Portaluppi. Beleza, então a gente vai ficando por aqui com esse vídeo, tudo sobre o Grêmio para vocês. A gente agora, vamos ver, né? Vamos esperar agora, tem mercado, janela de transferência, vamos ver se o Mancini fica, se o Mancini sai, se as estrelas ficam para jogar a Série B, se elas saem, quem que o Grêmio vai trazer, quem vai ser o novo treinador do Grêmio se o Mancini cair, que jogador que vai jogar no Grêmio ano que vem. A gente vai trazendo para vocês conforme as notícias forem se atualizando, valeu? Quem curtiu esse vídeo aí, deixa um like aí no canal, se inscreva aí, mande para seus amigos que também curtem futebol. E até o próximo vídeo aí, vamos trazer vídeo sobre bastante assuntos polêmicos essa semana para vocês. Valeu, Delírio Futebolístico na área, tamo junto, é nóis.